Magnatas, a gente já falou de setup simples, mas hoje o papo é outro. Chegou a hora de profissionalizar a leitura. Se você ainda está perdendo dinheiro em opções binárias, é porque entra em operação sem clareza ou está visualizando alguma coisa errada, confiando em intuição e não na lógica em si do preço. E enquanto você continuar operando assim, você vai ser só mais um na estatística da corretora. Hoje eu vou te mostrar um setup trader que eu utilizo na Metaro. Parece básico, mas é o tipo de padrão que deveria estar em qualquer curso de trade sério. A leitura de fluxo através dos pavios. São duas velas com uma única comparação e vai revelar totalmente quem realmente está mandando no mercado, os compradores ou os vendedores. Já falamos uma vez desse assunto por aqui, mas hoje a gente vai abordar ele de uma maneira mais profissional. Mas antes de tudo, já comenta aqui embaixo, eu sou o Magnata, porque esse vídeo com certeza vai virar a chave das suas operações, principalmente quando você aprender o que está no meio desse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo, porque é o que me motiva a trazer mais conteúdos como esse para você e para milhões de outras pessoas brasileiras que também precisam desses ensinamentos. Magnata, sabe o que eu mais vejo por aí? É trader iniciante operando como se fosse atravessar uma avenida movimentada e colocasse umas vendas nos olhos. Pode até ser que você consiga acertar algumas vezes, consiga atravessar essa avenida, mas uma hora ou outra você vai ser atropelado. Então o problema não é a falta de vontade, é a falta de visão. Você olha o gráfico e reage ao que parece bonito. Quando fecha um verde forte, você acha que deve subir, ou quando fecha um vermelho forte, você acha que deve cair. Isso não é leitura. Isso aí é você estar chutando, mascarando de leitura. E o mercado ele não perdoa chute. Ele não tá nem aí para ninguém, não tá aí para mim, não tá nem aí para você. Então a diferença de quem consegue passar a avenida sem ser atropelado pelos carros é ter critério nas operações. E um dos setups mais claros, um dos objetivos mais claros que eu já vi é a comparação de pavios. Esse é o tipo de coisa que todo curso de trading ele deveria ensinar no primeiro módulo de cara. Como ler as histórias que os pavios contam. Pensa assim, cada pavio que aparece no gráfico ele é um teste do mercado. Ele está indo buscar um teste e testar o que está acontecendo anteriormente no mercado. Ele vai mostrar até onde o preço tentou ir e até onde ele foi rejeitado. Ele vai expor a briga real entre os compradores e os vendedores, ou como a gente fala, entre os ursos e os touros. E é justamente quando você coloca duas velas lado a lado que o padrão vai aparecer. E essas duas velas elas precisam ser obrigatoriamente de compra e de venda. Pode ser de venda e de compra, mas tem que ser duas velas diferentes. Então, pega a visão comigo. Imagina a situação de uma vela verde seguida de uma vela vermelha. Você vai marcar o pavio da vela verde. Vamos dar um exemplo prático. Uma vela verde seguida de uma vela vermelha. Você vai marcar o pavio da verde, o pavio da abertura sempre. Vamos focar aqui, ó, nessas duas velas. Você marca o pavio da abertura da verde e o pavio de fechamento da vermelha. Olha o pavio superior dela aqui. Agora a gente observa essa vela vermelha. Se esse pavio que a gente observou da vela vermelha for superior, ou seja, atravessar esse pavio da verde, isso vai significar uma pressão compradora. Por quê? Porque os vendedores eles tentaram derrubar esse preço, tem pressão compradora. Por quê? Por quê? Porque os vendedores eles tentaram derrubar esse preço, mas os compradores não deixaram, levando assim o preço lá para aquela região, né? Então tem trabalho comprador aqui, é pressão compradora. Lógico, mas é lógico que você não vai fazer uma operação aqui olhando só esses dois detalhes. Poxa, primeiro pavio marcado, segundo marcado, não ultrapassou, já vou entrar com a compra, correto? Não, erradíssimo. Você tem que olhar basicamente o contexto, o que pode acontecer, certo? O que a gente está fazendo aqui é lendo as velas, lendo o que está querendo dizer essas únicas duas velas. Se você prestar atenção aqui, magnatas, vai acontecer exatamente o que a gente explicou, só que da forma inversa. São duas velas, uma vermelha e uma verde. A gente marca o pavio da abertura da primeira vela, que é aqui, e marca o pavio do fechamento da segunda vela. A gente pode ver que extrapolou, né? Rompeu esse pavio aqui, foi lá para cima, o preço estrondou aqui, certo? Ou seja, aqui nós temos um fluxo de alta que se confirma aqui nas próximas velas, tá? Velinha compradora pós o nosso estudo de caso, né? E aqui temos uma outra vela vermelha. Se essa vela atual vermelha não bater esse fundo aqui, a gente entra comprado aqui buscando a pressão de alta com mais clareza, tá bom? Então se esse preço não for rompido, né? Quando eu digo não for rompido, ele não finalizar aqui embaixo, a gente pode entrar com essa compra. Aliás, até mesmo com esse rompimento que está acontecendo aqui, a gente tem uma boa reversão para trabalhar. Por quê? Entrei comprado aqui, tá? Por que eu entrei comprado? Porque aqui, magnatas, se você perceber o contexto, a gente tem, olha só, deixa eu demarcar aqui,
nós temos esse fundo bem alinhado, certo? Então o preço ele não está conseguindo romper essa região aqui. Então por isso que, independente dessa vela vermelha ter rompido essa vela nossa do fluxo de alta, eu entrei comprado por conta desse fundo, tá? Então temos todo um contexto para poder fazer essa entrada. E é o que é importante, né? Porque se a gente fosse se situar somente por conta disso daqui, dessas duas únicas velas, a gente pegaria a nossa win nessa terceira, porém, se a gente fosse pegar aqui, ó, olha só, se a gente fosse pegar somente essas duas aqui, a gente ia ver que está com pressão de vendedores, né? Tá com pressão de baixa. Ou seja, pelo anseio, talvez pelo medo e por não ter tantas confluências, a gente deixaria de pegar essa win aí, ó. Pegamos? Deixaríamos de pegar essa win aí, entende? Então é por isso que é importante a gente ter noção do que está acontecendo no preço, né? Do que está acontecendo no gráfico, para assim aí a gente fazer essas entradas boas, né? A gente começou com 300, estamos com R$184 de lucro. Aqui, como a gente está com um lucro muito bom, vou pegar somente parte desse lucro para fazer a nossa próxima entrada. O que aconteceu aqui? Vamos explicar para vocês, tá? A gente está analisando vela a vela, certo? Estamos analisando vela por vela, porém, se a gente for perceber, nós tínhamos um fundo aqui, correto? E nesse fundo que estava sendo respeitado até então, a gente tinha algumas duplas de vela, né? Sendo essa e essa, tá? O que eu estava analisando eram essas últimas duas, né? Então esses últimos dois pares era o nosso estudo de caso. Continuando aqui, a gente teve a marcação inversa, né? Estava explicando para vocês, começando com a compradora e depois sendo a vendedora. Aqui a gente fez ao contrário, né? Começando com a vendedora e depois a compradora. Trazendo assim nossa primeira win, se a gente tivesse pego aqui nessa compra, por conta desse fluxo de alta, né? O preço veio na tentativa de correção e aí, assim que ele corrigiu, ele buscou o fundo. E foi a oportunidade que eu encontrei para entrarmos com a nossa taxa de compra e pegamos aqui, por mínima que seja a vela de compra, pegamos a nossa win, né? Porque a gente sabe que a maioria das vezes que o preço tenta reverter e bate em algum extremo, o preço reverte. Então você entendeu que quando a gente tem primeiro uma vermelha seguida de uma verde, e se o pavio extrapola, isso indica pressão por parte de quem rompeu. Pode ser a primeira verde ou a primeira vermelha. Se romper o pavio, indica pressão de rompimento. Se não rompeu, isso vai indicar a pressão da primeira vela. Então vamos aqui, ó. Se aqui não tivesse rompido, magnatas, a gente continuaria tendo pressão compradora, né? Nesse caso aqui, se a gente apagar essa vela aqui, deixa eu tentar apagar ela. Se nesse caso a gente tivesse uma vela dessa cor aqui, ó, aí pronto, aí a gente poderia ter aberto nossa taxinha ali sem pestanejar, tá? Sem pestanejar por quê? Porque nós teríamos, né, a nossa confluência mais ainda do fluxo de alta, certo? Então a gente fica bem ciente disso. Olha esse exemplo claro aqui. Aqui a gente tem uma pressão vendedora, né? Aqui de cara você já nota, ó, pressão vendedora, certo? E também por conta dessa aqui, ó. Olha só, são duas velas, né? Uma inclusive é a que a gente entrou, fizemos a nossa entrada nessa daqui. Duas velas, compradora, vendedora. Olha aqui, ó, pavio. Pavio é que entortou agora, mas aqui, ó. Pavio e aqui rompeu com força, né? Alcançou lá em cima ainda, porém tá na mesma medida, salvo engano aqui, ó, para a visão. Deixa eu parar isso. Olha aí, ó, tá na mesma medida, certo? Então não rompeu a parte superior, né, a da abertura da primeira vela, trazendo assim um fluxo de baixa. E o que está acontecendo? Olha aí, ó, fluxo de baixa. Inclusive aqui eu já tenho a oportunidade de fazer, né, mais uma taxinha aqui para venda, nossa segunda entrada, justamente para a gente seguir esse fluxo de queda que está acontecendo. Olha aqui, ó, magnatas, olha só, duas velas, preço aqui no pavio da abertura não está rompido, então temos o quê? Pressão vendedora. E melhor ainda, magnata, se a gente confluir isso com alguma outra coisa. Porque só olhar isso daqui, a pressão vendedora ou compradora, não vai adiantar muita coisa, né? A gente pode tomar vários loss assim. Mas, se a gente avalia isso junto com um contexto, a gente tem aqui, ó, rompimento do fundo passado e um fluxo de baixa acontecendo. Então a gente aproveita esse fluxo de rompimento e talvez daqui a pouco a gente trabalhe o retorno desse preço lá para a região onde agora é um topo, tá bom? Sempre quando um fundo ou um topo rompe, isso se torna parte contrária daquele C.
O que eu quero dizer com isso? Se um topo rompe, aquilo vira um fundo. E se um fundo rompe, aquilo vira um topo. Simples. Olha só, mais um winzinho aqui eu já paro, porque meta alcançada, R$261 já de lucro, basicamente, não é isso? Se eu não estiver calculando errado, mas enfim. Mas deixa eu te falar um negócio. Um dos maiores erros que eu vejo o pessoal cometendo é confiar só no fechamento da vela. Ah, mas tá aqui 2 velas, fechou bonitinho, fechou verde bonito, é compra. Só que, sabe qual é o problema? Esse fechamento às vezes engana. O corpo da vela, ela mostra o que parece. O pavio, ele vai mostrar o que realmente foi testado. Então quem foca nessa mínima análise aqui, às vezes até se frustra porque não tem contexto de mercado. O ideal é que você faça toda essa comparação de contexto sobre o que está acontecendo. Pô, será que o preço ele pode alcançar aqui? Entendeu? E por que eu falo isso? Porque aqui, ó, se a gente for reparar para olhar bem aqui, nessa exata posição, a gente deveria ter pelo menos uma pressão compradora, né? Temos aqui a primeira vela, ó, pavio da abertura. Deixa eu printar aqui. Pavio da abertura, certo? E o pavio do fechamento da outra. Aqui, ó, a gente pode ver que o preço ele deu uma guinada, né? Ou seja, ele não conseguiu romper essa baixa aqui da abertura e está acima da vela anterior. Isso significa o quê? Que é uma pressão compradora. Mas o que aconteceu depois? Olha só, o preço caiu, né? Justamente por conta desse contexto, ó, um contexto de queda. A gente tem essa micro tendência de baixa aqui, certo? Então é sempre bom a gente analisar, avaliar bastante o contexto para a gente não se frustrar por conta do mercado. Se a gente tivesse entrado só por conta dessa confluência, dessa microanálise, a gente teria tomado loss. E aqui vai uma regra para vocês que vai salvar o capital de vocês, tá? Se a vela seguinte ela rompeu o pavio em cima e embaixo, não entra, tá bom? Jamais entra porque isso aí é indecisão do mercado. É o famoso doji, tá? Quando se trata de um trade profissional, a gente prefere perder uma oportunidade do que perder dinheiro numa indecisão do mercado ou numa confusão. No mercado, magnatas, não entrar na operação também é uma forma de você gerenciar o seu capital. É uma decisão inteligente, tá? Então anota, magnatas. 2 velas, cores diferentes, você marca o pavio da primeira, compara com os pavios da segunda. Se superou em cima, é uma pressão compradora. Se superou embaixo, é uma pressão vendedora. E se superou nos dois, é uma vela indecisa, você fica de fora. E outra coisa, analisa sempre o contexto, tá? Vê se o mercado ele realmente tende a buscar aquela região, certo? Mas ó, vou ser sincero com vocês, esse setup que eu passei para vocês aqui é o que vai dar resultado para vocês, é o que vai separar quem está perdido no gráfico ainda de quem consegue ganhar, né? Quem consegue ter essas wins consistentes. Aplique isso com calma, com disciplina, com gerenciamento, para você parar de ser engolido aí pelo mercado e comece a operar de uma forma mais profissional com esse setup. Magnata, hoje você aprendeu um negócio que muita gente pagaria caro para aprender, certo? Bem simples, porém é muito efetivo. E muita gente vai aprender isso daqui só depois que paga muito caro, né? Às vezes quebra muita coisa. É uma leitura simples, só que é muito poderosa. Vai mostrar para você se são os ursos ou os touros que estão comandando o mercado. Se até hoje você ainda está perdendo é porque você insiste em operar sem leitura de fluxo. Então não tem mais desculpa, tá? Você já sabe onde olhar. É olhar o pavio, olhar a reação do mercado, olhar se tem contexto. Então eu tenho um desafio para você hoje mesmo. Abra o gráfico, tá? Faz a sua conta na Metaro, marca as velas, compara os pavios e teste o que você aprendeu aqui. Você tem aqui, ó, você tem aqui como operar na conta demo, vai fazendo isso, vai aprendendo, certo? Depois volta aqui nesse vídeo e deixa seu feedback. Se der certo para você, explica. Fluxo é bom, porque eu tô querendo saber aqui quem realmente está colocando esses assuntos em prática, tá? E se você quiser acompanhar esse padrão ao vivo, operar comigo, o link tá na descrição desse vídeo para você, tá? Lá eu compartilho tela, faço lives e a gente opera juntos, todo santo dia. A decisão agora é sua, magnatas. Você vai ficar olhando os outros serem protagonistas das próprias vidas ou você vai ser o protagonista da sua vida? Sai da plateia e vem com nós, fechou? Até o próximo vídeo.